As relíquias são uma das formas mais fascinantes e enigmáticas de objetos históricos. Elas carregam consigo histórias profundas de fé, mistério e muitas vezes de morbidez. Ao longo da história, muitas culturas, em especial as cristãs, veneraram partes do corpo de santos, objetos de grande importância religiosa e até mesmo itens que estavam em contato direto com figuras sagradas. Estas relíquias são, para muitos, mais do que simples artefatos. São símbolos de devoção e de conexão com o divino. Contudo, para outras pessoas, elas podem parecer mórbidas ou bizarras, o que levanta o questionamento sobre o papel que esses objetos desempenham no imaginário coletivo e na prática religiosa. Relíquias, em sua essência, são partes do corpo de santos ou objetos que tiveram contato com eles, como vestes, itens pessoais ou instrumentos usados durante o seu martírio ou vida. Quando falamos de relíquias de primeira classe, nos referimos àquelas que são diretamente partes do corpo do santo, como ossos, dentes, fragmentos de pele ou órgãos. Essas relíquias têm uma importância gigantesca dentro da Igreja Católica, sendo frequentemente veneradas e mantidas em espaços sagrados. Já as relíquias de segunda e terceira classe, embora também importantes, são objetos pessoais do santo ou itens que tiveram contato com suas relíquias diretas. Por mais que o conceito de relíquias remeta a algo bastante religioso, a veneração dessas peças se expandiu para outros campos, incluindo a arte, o turismo e até a própria ciência, em certos casos. A Igreja Católica, ao longo da Idade Média, teve uma postura bastante favorável à conservação dessas relíquias, promovendo-as como parte do legado sagrado e de fé. Muitos dos maiores monumentos religiosos europeus, como catedrais e basílicas, abrigam relíquias de santos conhecidos e, a partir delas, surgiram práticas devocionais que atraíam peregrinos e fiéis em busca de bênçãos, curas ou proteção. O culto das relíquias tem raízes na antiguidade, mas foi durante a Idade Média que ele ganhou uma força considerável. As cruzadas, especialmente a Quarta Cruzada, 1202-1204, ajudaram a solidificar a troca e o transporte de relíquias, que se tornaram preciosas para as nações e suas igrejas. Com isso, surgiram inúmeras disputas por relíquias entre diferentes reinos e territórios, o que também contribuiu para a complexidade desse fenômeno religioso. Muitas dessas relíquias começaram a ser transportadas para a Europa após as cruzadas, criando uma rede de objetos sagrados de grande valor espiritual e simbólico. Uma das principais razões pelas quais as relíquias eram veneradas é o simbolismo de que, ao tocar ou estar próximo de algo que pertencera a um santo, as pessoas poderiam alcançar benefícios espirituais ou até mesmo curas físicas. Esse contato direto com a santidade era visto como uma forma de se conectar com o divino, transcendendo a distância temporal entre o fiel e o santo. Essa conexão mística é o que conferia às relíquias seu poder e a razão pela qual elas eram tão protegidas e cultivadas. O culto às relíquias foi uma das formas mais eficazes de aproximar as massas da religião e da Igreja Católica, especialmente durante a Idade Média, quando a alfabetização era restrita e muitos camponeses e moradores das cidades eram analfabetos. As imagens sagradas, as relíquias e os rituais visuais e sensoriais desempenhavam um papel essencial para a edificação da fé popular. A presença de relíquias em igrejas e catedrais também atuava como um elo de ligação entre a terra e o céu, entre os fiéis e os santos, proporcionando uma sensação de continuidade espiritual. Como surgiram as relíquias bizarras? Ao longo da história,
Algumas relíquias não apenas se destacaram por sua importância espiritual, mas também pela sua peculiaridade, bizarrice ou até mesmo pela sensação mórbida que despertam. A obsessão por preservar e venerar partes de corpos ou objetos extremamente pessoais também abriu espaço para uma série de relíquias que hoje podem ser vistas como um reflexo da complexa relação entre vida e morte. Muitas dessas relíquias se originaram de eventos dramáticos, como martírios e tragédias, onde os corpos dos santos eram de alguma forma preservados ou dispersos. A forma como algumas dessas relíquias são mantidas, como línguas, cérebros, cabeças decapitadas e partes do corpo preservadas em vidros ou relicários de ouro, desperta um fascínio mórbido. Não há como negar que, ao ver uma cabeça decapitada ou um pedaço de cérebro em uma vitrine, muitos sentem um certo desconforto ou até repulsa. Porém, dentro do contexto religioso e cultural da época, essas relíquias eram consideradas sinais de santidade, de conexão divina e, por vezes, de milagre. Uma dessas relíquias que desperta sentimentos variados é a cabeça de São João Batista. No cristianismo, João Batista é considerado o precursor de Cristo, o homem que batizou Jesus no Rio Jordão. Sua história é uma das mais trágicas e marcantes do Novo Testamento. Ele foi decapitado por ordem de Herodes Antipas, rei da Galileia, devido a uma dança provocante da filha de Herodíades, esposa de Herodes, que pediu sua cabeça como prêmio. A figura de João Batista, martirizado por uma causa justa, se tornou central para a arte cristã e o culto de relíquias. As relíquias de São João Batista. Como mencionado, a cabeça de São João Batista aparece em várias igrejas e catedrais ao redor do mundo, sendo considerada uma das relíquias mais importantes da cristandade. Curiosamente, existem diversas versões de sua cabeça. Uma das mais conhecidas está na Catedral de Amiens, na França, onde essa relíquia foi colocada em um relicário no século XI. Ela teria sido transportada para a França durante as Cruzadas. Outro local que abriga uma versão da cabeça de São João Batista é a Igreja de São Silvestre, em Roma. Ao todo, 4 locais importantes possuem cabeças ou fragmentos que alegam ser os restos mortais de João Batista. Essas relíquias são não apenas objetos de devoção, mas também testemunhos de uma história de fé e de uma sociedade que, em muitos aspectos, ainda estava em transição para os tempos modernos. Embora a ideia de venerar cabeças decapitadas possa parecer estranha para os padrões contemporâneos, para os cristãos medievais, essas relíquias eram fundamentais para a prática da fé. Elas funcionavam como um elo direto com o sagrado e a santidade, permitindo que os fiéis se conectassem com algo além da morte. A questão das relíquias de São João Batista também expõe uma das características mais enigmáticas da história cristã: o culto à morte. A morte, que em outras épocas foi um evento de grande temor e mistério, foi transformada em algo quase sagrado, uma parte natural do ciclo da vida e da salvação. Relíquias como a cabeça de São João Batista simbolizam não apenas a morte, mas também a transcendência e o milagre da vida eterna. A veneração dessas relíquias transcendeu a ideia de que a morte era um fim, transformando-a em um meio para alcançar a santidade. Ao se aproximarem dessas relíquias, os fiéis sentiam que estavam mais próximos da santidade, da purificação e do perdão divino. Nesse contexto, relíquias como a cabeça de São João Batista não eram vistas como algo grotesco ou mórbido, mas como um símbolo de força espiritual, de fé imbatível e de martírio. A função das relíquias na era moderna. No entanto, em tempos modernos, as relíquias começam a adquirir um caráter mais histórico do que religioso.
Embora muitas ainda sejam veneradas, uma parte da população, especialmente fora do círculo cristão, vê essas relíquias mais como objetos de curiosidade histórica ou até como peças macabras, que servem para ilustrar os aspectos mais mórbidos da história religiosa. De fato, muitas dessas relíquias são mantidas em museus ou espaços religiosos que, por mais que conservem sua reverência, também despertam uma sensação de estranheza. A preservação de tais relíquias ao longo dos séculos é um testemunho não só da fé religiosa, mas também da resiliência da tradição. As relíquias de santos como São João Batista continuam a atrair peregrinos e curiosos. As pessoas ainda viajam longas distâncias para ver essas peças, esperando que um simples olhar ou o toque de uma vela próximo a elas possa trazer alguma bênção ou cura. O que se pode perceber é que, ao longo do tempo, a relação entre os seres humanos e a morte, bem como a maneira como a religiosidade é vivida, se transformaram. As relíquias de santos são parte integrante da história da Igreja Católica, e muitas delas são considerações viscerais de fé, evidências tangíveis da presença divina em nosso mundo. No entanto, o culto às relíquias, com seus objetos e partes humanas preservadas, sempre causou certa sensação de estranheza. De cabeças decapitadas a línguas incorruptas, os itens sagrados muitas vezes causam repulsa em quem os observa. E esse desconforto é amplificado quando são vistas em detalhes mais próximos. A mandíbula e a língua de Santo Antônio. Um exemplo de relíquia que desperta emoções complexas é a mandíbula e a língua de Santo Antônio, que se encontram na Basílica de Santo Antônio, em Pádua, Itália. Santo Antônio de Pádua, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa, foi um dos maiores pregadores da Igreja Católica. Seu trabalho com os pobres, órfãos e especialmente com crianças o fez ganhar a veneração de fiéis ao redor do mundo. No entanto, o que torna a sua relíquia tão peculiar é o fato de ela ser composta de partes do corpo que são, por natureza, ligadas à sua missão como pregador, sua língua e mandíbula. Quando o corpo de Santo Antônio foi exumado após a sua morte, o que se encontrou foi um corpo milagrosamente preservado, sem sinais de decomposição. Sua língua, que era vista como um símbolo de sua capacidade de pregação e conversão, permaneceu incorrupta, sendo considerada uma maravilha da natureza divina. O que é curioso e até um pouco macabro é que a língua do santo está exposta em um relicário feito de cristal e ouro. As imagens da língua, junto com a mandíbula de Santo Antônio, geram sensações de desconforto, especialmente para aqueles que não estão acostumados com a ideia de venerar partes humanas. Porém, ao estudar o significado dessas relíquias, vemos que elas são símbolos de poder espiritual. A língua preservada representa a força de sua pregação, e a mandíbula simboliza sua firmeza na fé. Para os devotos de Santo Antônio, estas relíquias não são simplesmente partes de um corpo morto, mas sim lembretes da força do Espírito e da palavra de um homem que dedicou sua vida a espalhar a mensagem cristã. A história dessas relíquias remonta a séculos atrás, e apesar do desconforto que elas podem gerar, sua importância histórica é inegável. Elas fazem parte do patrimônio religioso da Igreja Católica e continuam a atrair peregrinos que desejam se conectar com o santo de uma maneira mais tangível. Para muitos, essas partes do corpo não representam a morte em si, mas a continuidade de uma missão de vida, agora transformada em um ícone sagrado, o cérebro de São João Bosco. Outro exemplo de relíquia que foge ao convencional é o cérebro de São João Bosco, também conhecido como Dom Bosco. Este sacerdote e educador do século XIX dedicou sua vida ao trabalho com crianças e jovens, especialmente na Itália, durante o período da Revolução Industrial.
Ele fundou a Congregação dos Salesianos, que até hoje mantém instituições educacionais no mundo inteiro. O cérebro de Dom Bosco foi preservado após sua morte e é mantido em uma urna na Basílica de Maria Auxiliadora, em Turim, Itália. O fato de seu cérebro ser preservado e exibido em um relicário não é apenas uma questão de curiosidade mórbida, mas também uma referência ao seu trabalho intelectual e educativo. Dom Bosco era conhecido por sua habilidade em ensinar e por sua dedicação ao desenvolvimento intelectual das crianças pobres. A preservação de seu cérebro simboliza sua busca pelo aprimoramento da mente humana e pela educação como um caminho para o crescimento espiritual e moral. Em 2017, o cérebro de Dom Bosco foi roubado e ficou desaparecido por um mês até ser encontrado em uma cozinha de um ladrão. A recuperação da relíquia gerou grande comoção entre os fiéis, mas também trouxe à tona uma reflexão interessante sobre o valor simbólico de objetos como esses. Para muitos, o cérebro de Dom Bosco não é apenas um pedaço de carne, mas um símbolo de sua mente brilhante que contribuiu para a educação de milhares de jovens. A preservação de um órgão tão pessoal é uma forma de manter viva sua missão de vida, mesmo após sua morte. O caso de Dom Bosco também revela uma questão importante: a relação do cristianismo com a morte e o corpo humano. Para a Igreja Católica, o corpo humano, mesmo após a morte, continua sendo uma parte essencial da história de santidade. As relíquias, portanto, não são apenas recordações, mas testemunhos vivos do poder divino, da santidade e da fé de uma pessoa. A estranheza das relíquias e a relação com a morte. A relação das relíquias com a morte é, sem dúvida, uma das questões mais debatidas no contexto da Igreja Católica e da religião cristã em geral. A preservação de partes do corpo de santos pode parecer um ato mórbido, mas na visão cristã tradicional, a morte não é o fim. Ao contrário, ela é vista como uma transição para uma nova vida, e os corpos dos santos, mesmo após a morte, continuam a refletir o poder de Deus. No entanto, a sociedade moderna, com seu distanciamento da morte e com a ênfase em uma cultura de preservação e distorção da realidade, pode ver essas relíquias de uma maneira bem diferente. A morte hoje é tratada de maneira privada e muitas vezes oculta, o que pode fazer com que as pessoas se sintam desconfortáveis com a ideia de venerar partes de um corpo humano. Para a Igreja Católica, porém, a veneração das relíquias faz parte do processo de tornar a morte menos temível, pois simboliza a fé de que, mesmo após a morte, o santo está vivo com Deus. Essa atitude em relação à morte tem uma longa história e não se limita ao cristianismo. Em muitas culturas antigas, os mortos eram reverenciados e suas partes corporais eram preservadas como símbolos de sua força, sabedoria ou poder. O conceito de que o corpo é um meio para a transcendência espiritual é algo que pode ser encontrado em muitas tradições religiosas e culturais ao redor do mundo. No entanto, a maneira como a Igreja Católica lidou com as relíquias ao longo da história é um caso único, que reflete uma visão profundamente espiritual e sacramental da morte e da vida após a morte. A percepção da morte no passado e no presente. No passado, a morte era um evento muito mais público do que é hoje. As pessoas morriam em casa, rodeadas por familiares e amigos, e o processo de morrer era muitas vezes assistido por outros. Isso contribuía para uma aceitação mais natural da morte, como parte do ciclo da vida. No entanto, a modernidade trouxe a morte para dentro dos hospitais, em ambientes mais fechados, distantes da visão pública, o que fez com que a sociedade começasse a tratar a morte como um tabu. Isso acabou por gerar um afastamento do tema, tornando-o mais difícil de lidar para muitas pessoas.
Esse tabu em relação à morte também tem impacto nas nossas percepções das relíquias. Quando vemos uma língua ou cabeça de um santo preservada, a reação é de estranheza e muitas vezes de desconforto, justamente porque nos afastamos da morte e da corporalidade de uma maneira geral. As relíquias, por sua vez, representam uma forma de vencer esse tabu, de transformar a morte em um meio para algo maior, que é a vida eterna e a conexão com o divino. Nos dias de hoje, a veneração das relíquias continua, embora em um contexto muito mais histórico e turístico. Muitos viajantes e peregrinos ainda buscam essas relíquias com o desejo de se conectar com a espiritualidade e o poder de Deus. A visita a uma catedral ou a uma igreja que abriga essas relíquias pode ser uma experiência poderosa, mesmo para aqueles que não compartilham a fé cristã. As relíquias, em muitos casos, servem como um elo entre o passado e o presente, entre o humano e o divino. A devoção às relíquias pode ser um dos aspectos mais fascinantes da história religiosa, onde a sacralidade e o medo do desconhecido se encontram em um ponto de tensão. À medida que exploramos mais dessas relíquias bizarras, começamos a perceber que, por trás delas, há uma história mais profunda que transcende a simples estranheza que elas provocam. Em muitos casos, essas relíquias revelam práticas espirituais e crenças que podem ser difíceis de compreender à luz da sociedade moderna. A Cruz de São Pedro. Uma das relíquias mais impressionantes e ao mesmo tempo bizarras que podemos encontrar é a Cruz de São Pedro. São Pedro, o apóstolo que negou Jesus 3 vezes antes de sua crucificação, é uma figura central no cristianismo, e a Cruz de São Pedro é símbolo de sua fé e redenção. O que torna esta cruz especial é o fato de que ela está invertida, um símbolo de humildade, mas também uma representação do martírio de São Pedro. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, em Roma, sob as ordens do imperador Nero. A cruz invertida, portanto, tornou-se um símbolo do martírio e da humildade de São Pedro. Esta cruz, também chamada de Cruz de Santo Pedro, é venerada em muitos locais sagrados, e seu significado vai muito além de uma simples representação de sofrimento. Ela é, para muitos, um lembrete do sacrifício e da fé inabalável do apóstolo, que, após negar a Cristo, tornou-se um dos maiores defensores da fé cristã. No entanto, a cruz invertida ao longo dos séculos também foi associada com ideias de heresia, principalmente em contextos fora do cristianismo. O simbolismo do mal e da anticruz surgiu em algumas culturas modernas, mas o verdadeiro significado da Cruz de São Pedro nunca foi perdido para os cristãos. Para eles, ela é uma relíquia sagrada que simboliza a fragilidade humana e a capacidade de redenção através do sofrimento e da humildade. A Cruz de São Pedro, como relíquia, é vista por muitos como um símbolo poderoso da fé cristã, mas ao mesmo tempo ela pode ser desconcertante para aqueles que não entendem seu significado espiritual. Ela, como tantas outras relíquias, carrega consigo não apenas o peso da história, mas também a complexidade de uma cultura que lida com a morte e a redenção de uma maneira única. O Santo Sudário de Turim. O Santo Sudário de Turim é sem dúvida uma das relíquias mais famosas e também uma das mais controversas. Este pano de linho, que supostamente foi usado para envolver o corpo de Jesus Cristo após sua crucificação, está guardado na Catedral de São João Batista, em Turim, Itália. O sudário tem sido objeto de estudo e investigação ao longo de muitos anos, com cientistas e estudiosos tentando determinar se ele é genuíno ou uma obra de arte medieval. O que torna o Santo Sudário tão fascinante não é apenas sua conexão com o corpo de Jesus, mas também o fato de que ele contém uma imagem de um homem que sofreu ferimentos muito semelhantes aos descritos nos Evangelhos.
A imagem no sudário é uma impressão misteriosa do corpo de um homem com sinais claros de tortura e crucificação. Para muitos, a presença dessa imagem é uma evidência milagrosa da morte de Cristo, mas outros questionam sua autenticidade, argumentando que ele pode ser uma criação medieval. Independentemente de sua autenticidade, o Santo Sudário continua sendo uma relíquia de enorme significado religioso. Ele é considerado por muitos como o mais próximo que podemos chegar de uma representação física de Jesus Cristo. A ideia de que um pedaço de tecido possa carregar uma impressão tão detalhada do corpo de Cristo é, sem dúvida, uma das mais poderosas expressões de fé cristã. Para os devotos, o Santo Sudário representa não apenas a morte de Cristo, mas também sua ressurreição e a promessa de vida eterna. O Santo Sudário também levanta questões fascinantes sobre a relação entre a fé e a ciência. Ele é, de certa forma, uma ponte entre o espiritual e o material, entre a crença religiosa e a investigação científica. O fato de a imagem no sudário ser tão enigmática e misteriosa dá a ela uma aura única de reverência, mas também de dúvida, o que só aumenta seu fascínio como uma relíquia, o osso de São Tiago Menor. São Tiago Menor, um dos 12 apóstolos de Jesus, também tem sua relíquia guardada e venerada por fiéis em diversos lugares. Uma das relíquias mais notáveis associadas a ele é um osso, que, segundo a tradição, pertence a São Tiago Menor. Este osso, que está exposto na Catedral de Santiago de Compostela, na Espanha, é um dos principais motivos de peregrinação para os cristãos que visitam o local, conhecido como o Caminho de Santiago. A história por trás do osso de São Tiago Menor é envolta em mistério e tradição. De acordo com a lenda, após a morte de São Tiago Menor, seus restos mortais foram levados para a Galícia, na Espanha, onde foram sepultados em um local sagrado. Mais tarde, durante a Idade Média, esse local se tornou um destino de peregrinação, e a relíquia de São Tiago Menor foi identificada e mantida em um relicário na catedral. O fato de um osso ser venerado como uma relíquia não é algo incomum na tradição das relíquias católicas. Os ossos de santos e mártires, assim como partes de seus corpos, são considerados como possuidores de um poder especial, capaz de curar doenças, realizar milagres e proteger os fiéis. No caso de São Tiago Menor, o osso que é mantido na Catedral de Santiago de Compostela é visto como um símbolo da presença contínua do santo, um lembrete de sua vida e de seu martírio. O osso de São Tiago Menor é, sem dúvida, uma relíquia peculiar, mas também é um poderoso símbolo de fé. Ele serve como um elo entre os peregrinos modernos e os primeiros cristãos, que acreditavam que as relíquias tinham o poder de conectar o céu e a terra. Para muitos, visitar a Catedral de Santiago de Compostela e ver o osso de São Tiago Menor é uma experiência profundamente espiritual, um momento de reflexão sobre a fé e a história do cristianismo. A percepção cultural das relíquias. O culto às relíquias, especialmente aquelas que envolvem partes do corpo humano, sempre gerou controvérsias. Para muitos, essas relíquias podem parecer repulsivas ou macabras, mas é importante lembrar que, no contexto histórico em que surgiram, elas eram vistas de maneira completamente diferente. No passado, a morte não era algo tão oculto como é hoje. A sociedade estava mais próxima da morte, e as relíquias eram vistas como uma forma de manter viva a memória de santos e mártires que sacrificaram suas vidas pela fé. Além disso, o culto às relíquias está profundamente enraizado na crença de que o corpo humano, mesmo após a morte, é sagrado. A preservação de partes do corpo dos santos não é apenas uma questão de veneração, mas de afirmar a santidade de uma vida dedicada ao serviço de Deus. As relíquias são vistas como instrumentos através dos quais a graça divina pode ser transmitida aos fiéis.
Para aqueles que acreditam, as relíquias não são apenas objetos do passado, mas pontos de contato com o divino, meios pelos quais é possível sentir a presença de Deus no mundo. Mesmo que as relíquias possam parecer bizarras ou inquietantes, elas continuam a ser uma parte essencial da história religiosa e cultural. Elas representam a conexão entre o humano e o divino e servem como lembretes poderosos de que a fé transcende a morte. À medida que avançamos para o fechamento desse estudo sobre as relíquias bizarras, fica claro que elas não são apenas peças de um passado distante, mas objetos que ainda carregam um peso simbólico e espiritual imenso. As relíquias, sejam partes de corpos, objetos ligados aos santos ou até mesmo vestígios do que restou de grandes figuras da fé, continuam a fascinar, a provocar e, para muitos, a inspirar uma devoção única. Nesse fechamento, vamos refletir sobre o impacto dessas relíquias no mundo moderno, os elementos de misticismo que elas carregam e como, apesar da estranheza, elas fazem parte de uma tradição religiosa e cultural profundamente enraizada na história da humanidade. O culto às relíquias no mundo moderno. No contexto contemporâneo, o culto às relíquias pode parecer uma prática antiquada e até mesmo irrelevante para muitos. Vivemos em uma era onde a razão científica e a lógica parecem dominar nossas perspectivas, e as relíquias de santos e mártires podem ser vistas como algo ligado a superstições de um passado distante. No entanto, a veneração de relíquias ainda é uma parte vital da prática religiosa em várias partes do mundo. Na Igreja Católica, por exemplo, as relíquias continuam a desempenhar um papel importante na espiritualidade e na fé dos fiéis. A devoção a essas relíquias é uma forma de conexão direta com o santo ou mártir a quem elas pertencem. Muitos católicos ainda acreditam que essas relíquias possuem um poder divino e podem atuar como canais de cura ou milagres. As peregrinações a locais que abrigam relíquias sagradas, como a Catedral de Santiago de Compostela ou a Basílica de Santo Antônio, continuam a atrair milhões de pessoas todos os anos. Além disso, o mercado de relíquias sagradas, embora polêmico em muitos casos, também continua a existir, com colecionadores e entusiastas do misticismo, buscando peças raras e autênticas que possuem um vínculo espiritual com os grandes nomes da história religiosa. Esse fenômeno não é exclusivo do cristianismo. Muitas outras religiões e culturas também preservam relíquias de suas figuras mais importantes, como no Islã, onde relíquias de figuras como o profeta Maomé são veneradas em várias mesquitas ao redor do mundo. Portanto, enquanto a ciência moderna pode desacreditar algumas das crenças em torno das relíquias, elas continuam a ser, para muitos, um elo tangível com o divino. As relíquias fazem parte de um sistema de fé que transcende a lógica científica, abordando a necessidade humana de conexão espiritual e de acreditar em algo além do visível. A psicologia por trás da veneração de relíquias. A veneração de relíquias tem raízes profundas na psicologia humana. O que é fascinante sobre as relíquias é que elas não são apenas objetos religiosos, mas também símbolos de fé, poder e identidade. Para muitas pessoas, ter contato com uma relíquia é uma forma de experimentar a santidade de forma concreta. Não é apenas o objeto que importa, mas o que ele representa. A vida e os feitos extraordinários de uma pessoa que dedicou sua vida à religião. Esse fenômeno pode ser explicado pela psicologia da objetificação do sagrado. As relíquias tornam-se representações físicas de algo que é abstrato e imaterial, como a fé e a espiritualidade. Elas oferecem uma forma tangível para os devotos se conectarem com o transcendental. Nesse contexto, mesmo os aspectos mais bizarramente macabros de algumas relíquias,
como cabeças decapitadas ou partes de corpos, ganham um significado profundo. A morte, que para muitos é algo a ser evitado ou escondido, torna-se um meio de salvação. E as relíquias simbolizam o poder divino presente até mesmo nas partes mais humildes e desfiguradas dos corpos humanos. Além disso, muitos estudiosos sugerem que a prática de venerar relíquias está ligada a um desejo psicológico de imortalidade. Ao venerar um corpo ou um pedaço de um corpo, as pessoas sentem que estão, de certa forma, preservando a memória e a influência desse santo ou mártir. Esse fenômeno é muito mais do que apenas uma prática religiosa. Ele toca uma das questões mais profundas da condição humana: o desejo de transcender a morte e permanecer em contato com o divino, mesmo depois da morte. O impacto cultural das relíquias bizarras. Embora muitas relíquias sejam veneradas por seus significados espirituais e religiosos, elas também possuem um impacto cultural que transcende os limites da fé. Elas fazem parte de um patrimônio histórico que conecta os tempos antigos com o presente, proporcionando um vislumbre único de como as pessoas do passado viam a morte, o sofrimento e a santidade. Por exemplo, em muitas culturas, as relíquias desempenham um papel vital na preservação de tradições e rituais. Na Idade Média, a presença de relíquias sagradas era um símbolo de poder para os monarcas e as autoridades eclesiásticas. Muitos reis e nobres tentaram adquirir relíquias para demonstrar sua devoção e, ao mesmo tempo, legitimar seu poder. Em outras partes do mundo, as relíquias continuam a ser fontes de identidade cultural. No Japão, por exemplo, o culto às relíquias budistas ainda é uma prática importante, com muitos templos dedicados à preservação de peças associadas a grandes mestres do budismo. Além disso, as relíquias têm um papel importante na literatura e na arte. Obras literárias, como O Nome da Rosa, de Umberto Eco, exploram o culto às relíquias e o mistério que as cerca. Na arte, muitos pintores e escultores representaram figuras sagradas com relíquias, refletindo a fascinante mistura de misticismo e beleza que envolve esses objetos. O impacto das relíquias na cultura popular também não pode ser ignorado. Em filmes, séries e outros meios de comunicação, o simbolismo das relíquias sagradas continua a ser um tema central. Relíquias e o mistério da fé. No fim das contas, o que torna as relíquias tão fascinantes é o mistério que elas carregam. Independentemente de sua aparência bizarra ou do contexto histórico em que surgiram, elas continuam a provocar uma reação emocional nos fiéis e até mesmo nos céticos. São objetos que desafiam a razão e a lógica, que parecem carregar consigo uma força misteriosa, uma energia que vai além da explicação materialista. O culto às relíquias pode parecer antiquado ou macabro, mas na verdade ele está profundamente enraizado em uma necessidade humana universal: a busca por sentido e transcendência. Para aqueles que acreditam, as relíquias são muito mais do que simples peças de um corpo morto. Elas são portadoras de um poder divino, uma conexão direta com o santo ou mártir que dedicou sua vida a algo maior. Em última análise, as relíquias, sejam bizarras ou santas, continuam a ser uma parte essencial da experiência humana, representando nossa constante busca por significado, espiritualidade e conexão com algo além de nós mesmos. O culto a elas, embora envolto em mistério e até em um certo grau de estranheza, é uma expressão profunda da fé e da nossa eterna tentativa de compreender a vida e a morte. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo fez sentido para você. E se fez diferença, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que vem por aí. Aqui no canal, a nossa missão é trazer sempre reflexões, histórias e informações que agreguem valor ao seu dia a dia.
Então, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos. Sua opinião é muito importante. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.